Merkel has condemned both the killing of the German man and the violence and backlash against foreigners that has followed. 86 people lost their lives as a truck plowed headlong through the crowd. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Islam will enter every house. I will be very frank. People come from coming outside who commit serious crimes and do not respect our value and way of life. I don't think they have a place in Europe. Secondly, on faith itself, Islam, my own religion, like a lot of practicing Muslims, my faith is the most important thing in my life. So listen, I hear what you're saying. In this country, we have freedom of speech, the same way you guys have your freedom of speech. The difference between hate and the freedom of speech. What he's doing is hate. That's a form of hate crime, man. It's not. And heads towards the water. It's clear they've been told to be on this beach at 4:45, and they don't have long to wait before a so-called taxi boat appears. Welcome to London. सारे दुनिया बर्बादी है खुदा के फقط سر ما کدوم راب کنه دیگه غرق مرق یا پودیمون امکان نداره اسم مادر کشور خوارتان خونه اسم مادرتان نگایم کس فروش دوستایی که میخواین بین بهترین جای است زدنی جای است بخی بیا این تو چشم تنگ نباش کسش کشورت با بیت خانه است که تقدر بخیل هستی. Conforme combinado, volto aqui hoje para dar continuação ao tema que iniciei no último episódio sobre a transformação demográfica da Europa. Nunca é fácil falar de Europa, primeiro porque é um continente com uma história de milhares de anos e muito complexa. E segundo, porque o que estamos vivendo agora aqui não se trata de um fenômeno isolado. Para compreender suas causas e consequências, é necessário retomar as bases da própria civilização europeia, porque é justamente nessas fundações que se encontra o parâmetro pelo qual muitos europeus hoje medem o que sentem estar perdendo. A civilização europeia não nasceu homogênea. Ela foi construída pela fusão do legado greco-romano, do cristianismo e das tradições germânicas. Da Grécia vieram a razão e a política. De Roma, o direito e a noção de cidadania, o Estado organizado. Do cristianismo, a dignidade inerente da pessoa humana. Das tradições germânicas, práticas contratuais, estruturas que influenciaram o direito. Foi essa síntese que permitiu a Europa atravessar a Idade Média, formando universidades, desenvolvendo ciência, estruturando instituições, posteriormente avançando pelo Renascimento, Iluminismo e Constitucionalismo moderno. A ordem europeia passou a se organizar sobre lei, responsabilidade individual, liberdade civil e um Estado funcional. Essa especificidade é essencial para entender a tensão atual. A relação entre a Europa e o resto do mundo não foi sempre simples. A América e outras colônias acabaram adotando o viés europeu, mas não foi assim com todas as outras civilizações. A relação da Europa com o mundo islâmico, por exemplo, foi marcada por guerras, pactos e convivências tensas por séculos, até eles serem derrotados lá no Cerco de Viena em 1683. Não se tratava apenas de deslocamentos populacionais, mas de interações entre o sistema jurídico, religioso e cultural muito distinto. Com o passar dos séculos e a hegemonia cristã na Europa, vivemos uma era de prosperidade em todos os sentidos. Formaram-se grandes potências no continente e potências com cultura forte, uma identidade clara que influenciou o mundo. Porém, o fim de 2 guerras mundiais, a meu ver, foram a virada dessa ascensão. A reconstrução da Europa pós-guerra não era apenas material, era também moral e espiritual. Na questão material, a Europa se colocou numa posição de dependência dos Estados Unidos. Na questão moral, pregou-se um conceito coletivo de que o nacionalismo era a culpa de todos os males e que não havia mais motivos para se orgulhar da própria identidade, o que consequentemente nos leva a uma decadência espiritual, já que a identidade europeia está profundamente arraigada à fé cristã. Com esse discurso embasado num sentimento de remorso e reparação, para impedir que novas guerras no continente acontecessem, mas
alegadamente também para colocar em ação um plano que eu acho bastante obscuro, iniciou-se o projeto da União Europeia, que foi resultado de vários acordos e que foi consolidado como bloco com talvez o Tratado de Maastricht em 1992, unificando a cidadania europeia, cooperação em políticas externas e segurança e uma política monetária comum, uma moeda comum. Durante todo esse período de recuperação de guerra e formação de uma nova identidade, a Europa se abriu para a imigração de estrangeiros que pudessem contribuir com este processo, reconstruindo cidades, suprindo a área de saúde com profissionais qualificados e também de outras áreas. No Reino Unido, por exemplo, eles chegaram a permitir que cidadãos de ex-colônias pudessem viver e trabalhar lá. Eram pessoas provenientes do Caribe, Índia, Bangladesh, Paquistão e partes da África. Lendo diversas histórias e tendo eu mesma conhecido muitos imigrantes que chegaram ali por volta dos anos 60, esses imigrantes fizeram da Europa seu novo lar, se ajustando à língua e à cultura, naquilo que era viável, e eles também acabaram influenciando a cultura europeia de diversas formas, a culinária, por exemplo. Acontece que enquanto se consolidava a paz na Europa, no Oriente Médio tocava-se o terror. Isso muito tem a ver com um programa de ação sistemática de antiterrorismo que se iniciou após 11 de setembro de 2001. A invasão do Afeganistão e Iraque causaram uma desestabilização ainda maior numa região onde nunca houve paz. E como cereja do bolo, em 2011 iniciou-se uma guerra civil na Síria. Começou então um fluxo migratório sem precedentes de pessoas dessa região para a Europa. Após milhões terem transbordado da Turquia, Líbano e Jordânia, uma crise humanitária gravíssima. Para mim, o marco foi 2015, com a consolidação do Estado Islâmico, ou ISIS, quando países da Europa começaram então a receber milhões de pedidos de asilo. Nessa primeira leva, Angela Merkel, da Alemanha, por vezes hesitante, acabou abrindo suas fronteiras, dizendo: "Nós damos conta." We must find a level of balance and we should not become pessimistic too quickly. I still believe that we can manage it. Como contei no episódio passado, somente em 2015 eles receberam 441 mil imigrantes. E a Suécia, com toda a sensibilidade do seu povo, foi na mesma onda, 163 mil. Parecem números pequenos, mas não são. Acolher e integrar esse número, sem ter uma estrutura pronta, se provou ser um experimento arriscado e fatidicamente perigoso. Parecia, porém, uma causa justa. Em 2016, eu estava morando na Espanha e testemunhei manifestações de europeus dando boas-vindas a esses imigrantes. Havia uma faixa permanente, gigante, no Palácio de Cibeles, em Madrid, escrito "Bem-vindos, refugiados". Estações de trem com recepção calorosa aos recém-chegados. Com tamanha compaixão, quem poderia se opor? Mas eu não via o povo comum se perguntando qual o custo disso. Porque, de forma simplista, é só fornecer seguridade social, né? Uma casa para morar, comida, educação para as crianças, saúde e talvez um trabalho para essas pessoas poderem se sustentar o quanto antes. Porém, imagine fazer isso para 500 mil de pessoas. Com o passar dos anos, foi se traduzindo qual o custo real desta acomodação. Porque os números não pararam de crescer. E enquanto cresciam os números, também crescia a polarização em torno do tema de diversidade e multiculturalismo. Mesmo com todos os esforços dos governos europeus para garantir a diversidade e fazer os recém-chegados se integrarem ou serem forçosamente integrados, não foi possível evitar uma ruptura social. Vou explicar na prática como isso funciona, porque é o que eu vejo aqui na Finlândia. O governo finlandês, para garantir diversidade e evitar formação de guetos, alocam esses refugiados de forma bem espalhada em habitações subsidiadas com o nosso imposto em áreas originalmente muito homogêneas. Acontece que, a depender do número de famílias alocadas no mesmo prédio ou que passam a se deslocar de uma área para outra, isso acontece muito porque eles vivem em bandos, o padrão daquela área se altera. Entendam,
Não é racismo. Existe uma diferença gritante de hábitos. O lixo, o barulho, a falta de respeito com áreas comuns, a língua não familiar para os nativos. Tudo isso inevitavelmente causa desconforto. Quem tem condições de sair acaba vendendo sua casa ou apartamento e vai para outro lugar. Já temos áreas aqui onde a desvalorização imobiliária é gritante, porque quem tem condições de adquirir um imóvel não vai querer morar numa área assim. Nas escolas, eles precisam de profissionais habilitados para lidar com essas crianças que não falam a língua local. Essa criança não tem contato com a língua local que não seja fora da escola, ou melhor, fora da escola. E por mais que ela consiga acompanhar até certo ponto, ela sempre acaba estando defasada em relação aos que nasceram aqui e que são fluentes e nativos na língua. Então, para manter a diversidade, a escola toda acaba se moldando ao nível dessa criança, principalmente em escolas onde o percentual de crianças falantes de língua estrangeira é alto. Agora, se a escola tem recursos, sabe o que ela vai fazer? Vai agrupar essas crianças numa turma específica para não prejudicar os outros alunos, ou seja, a segregação se faz necessária. Muitos dizem que o europeu é racista. Eu argumentei isso de forma bem sutil no episódio passado e talvez ainda não esteja claro para a maioria das pessoas o que significa viver numa sociedade baseada em confiança, porque eu entendo que raramente temos isso no Brasil. Mas aqui é muito comum na Europa, exceto em grandes cidades, mas ainda assim em alguns bairros de grandes cidades, onde as pessoas têm ali história de gerações. Seus ancestrais fundaram um vilarejo, nomes de ruas remetem à família. Consegue se colocar no lugar dessa pessoa que todos os dias vai ao mercado, à farmácia, à escola e ali interage com pessoas com quem eles compartilham centenas de anos de história? E de repente, você começa a ter que conviver com pessoas estranhas, que não só não falam sua língua, mas também não compartilham seus valores. Na verdade, você mal sabe no que elas acreditam, como elas vivem. O que você faria? Passaria a se assegurar de colocar trancas nas portas? Passaria a supervisionar os filhos que antes brincavam livres na rua? O que você faria? E se de repente passasse a haver casos de furtos? Assaltos, esfaqueamentos. We went outside, the guy was running around with 2 knives on the grass pitch out the back. He was walking towards us and then he started going towards the high flats. I've never seen him before, it was scary. Estupros em números alarmantes no seu bairro. Esquartejamento de cães. However, when those Zionists came in with their dogs, that was an act of provocation. So what we're saying now, and I'm making it very clear so everyone understands, if those dogs come close to us again, we will see it as an act of aggression and we will kill those dogs. Acúmulo de lixo no terreno ali do lado da sua casa. O que você faria? Você iria ali no apartamento do criminoso, dar um abraço nele e dizer seja bem-vindo? Como seria para esta comunidade, uma vez tão coesa e unida, ter a igreja ali da praça do centro da cidade ou do bairro queimada por essas pessoas? Aquela igreja onde inúmeros casamentos e funerais aconteceram da sua família, dos seus amigos próximos, foi queimada por vândalos gritando Allahu Akbar, ou misteriosamente queimadas. Como se sentiria? O que você faria se, além de todo este desconforto, você tivesse que pagar mais impostos para sustentar essas pessoas e ser banido de sequer pensar em reclamar ou denunciar os malfeitos desses indivíduos? O que você faria se essas pessoas passassem a exigir que suas religiões e costumes fossem adotadas por toda a comunidade hospedeira? Let's quickly go to rights of the non-Muslims. If they say, I don't want to pay jizya, which is a small amount of tax, then they will be vanished, they will be kicked out. Or they will have the choice, either convert to Islam, or if you don't want to be kicked out, then you will be killed. Okay, so what do you want to do? You'll be given the choice. Seus filhos não poderiam mais comer nas escolas para acompanhar o mês de jejum dos recém-chegados. A igreja da comunidade seria usada para festividades desta religião. We are celebrating an iftar in a church, which is a symbol of diversity, inclusion, multiculturalism, which is very, very present here in Moçambique. As meninas teriam que cobrir os cabelos com um véu para se solidarizar com as novas integrantes da sala.
And so in one school they had a white girl wearing a hijab. First Minister, on Friday I was with the Ethnic Youth Support Team in Swansea, and they were saying that they would like to have much more support going into schools and education venues in regards to trying to get communities to work together. Como se sentiria se, ao invés da lei ocidental baseada no direito à dignidade e presunção de inocência, fosse implementada a lei desses povos? Amputação da mão de ladrões, punição física por uso de álcool, apedrejamento por adultério, pena de morte para apostasia e blasfêmia, nada de eleições. Como você se sentiria? Allah is not shy of the truth. We don't say that Islam is here to live, to coexist with lots of different religions and all of us can just hold hands and be friends. This religion was sent to dominate the world. It was sent to be superior, to extinguish the light of every other religion and to be superior to it. Como reagiria ouvindo parte desses recém-chegados clamando por essas mudanças e tomando poder no seu município? O que você faria se visse sua comunidade se desintegrando? Pois tudo isso que expus aqui como hipóteses já está acontecendo em algumas regiões aqui da Europa em nível total ou parcial. Este é o resultado da junção convenientemente perfeita de uma migração em massa com a ideologia do multiculturalismo. Este termo é muito utilizado de forma leviana e acredito que muita gente ainda pensa que é simplesmente respeitar outra cultura, mas não significa isso. Antes de inventarem este termo, já era um consenso de que todos devemos respeitar as outras culturas. Uma sociedade decente e civilizada deve ter como princípio respeitar as outras culturas. O multiculturalismo não é isso. O multiculturalismo tem como premissa de que nenhuma cultura é moralmente ou intelectualmente superior a qualquer outra. Conclui-se, portanto, que não se pode opor o Ocidente a nenhuma outra cultura. Você não pode dizer que os valores fundamentais ocidentais sejam melhores do que quaisquer outros. Como resultado, você não pode defender coisas como democracia, uma lei para todos, liberdade de expressão, igualdade para as mulheres e tolerância às minorias. Você não pode sustentar nada disso, pois isso conflita com a cultura do outro, que não pode ser julgada como inferior à sua. Cria uma espécie de sistema tribal fragmentado, um conjunto de enclaves tribais que lutam entre si pelo poder e pela supremacia. E é assim que nossa cultura morre. E é assim que se rompe a coesão da comunidade. Fato é que as cidades europeias estão passando por uma transformação demográfica muito rápida. Isso não é opinião, é dado. Um exemplo claro é Londres. Em 1991, estimava-se que cerca de 80% da população fosse branca britânica. Em 2021, esse número caiu para 36,8%. Não é uma declaração política, é um registro estatístico. E neste momento, nem precisamos entrar na questão de cor da pele ou raça, religião. Podemos falar disso em outro momento. Pense comigo em uma hipótese, sem desrespeitar a história dolorosa da colonização da América, ok? Imagine que europeus tivessem se mudado para a América porque alguns líderes indígenas decidiram recebê-los, mesmo após repetidos pedidos da população nativa para que isso não acontecesse. Imagine que essa mudança fosse totalmente pacífica, sem guerra ou violência. Agora traga isso para a realidade britânica. O povo votou repetidas vezes contra a imigração em massa, 2010, 2015, 2016 com o Brexit, 2017, 2019. Em 2024 eles perderam a paciência, retiraram os conservadores do poder porque eles não estavam cumprindo a promessa. A mensagem foi clara, mesmo assim a imigração continuou crescendo. Para muitos está fora de controle. Voltando à hipótese, você não acha que nessa situação parte da população nativa começaria a questionar se seus líderes tomaram a decisão correta? Se fizeram aquilo para qual foram eleitos? Muita gente revoltada com essa situação usa as palavras colonização e invasão para descrever o que está acontecendo na Europa. Porque realmente é muito difícil dar um nome preciso a um fenômeno completamente sem precedentes. Nunca na história dos nossos países, nossos governantes decidiram que abrir as fronteiras para tantas pessoas do resto do mundo seria uma boa ideia. De fato, em qualquer outro momento da história, essa ideia seria recebida com, no mínimo, muito descontentamento. Mas quando alguém critica essa política hoje, muitas vezes parece
que estamos atacando os imigrantes. Eles até criaram um termo específico para tipificar quase como um crime quem reclama de certos grupos de imigrantes. Mas para muitos, a crítica não é contra quem chega, é contra quem decidiu permitir e incentivar esse processo. Os políticos dos principais partidos do Reino Unido, tanto de direita quanto de esquerda, e em outros países europeus, especialmente os sociais-democratas, que a gente sabe que são da canhota. Mas a galera do seja gentil demoniza qualquer um que levante a crítica. Hoje, aqui na Europa, se você reclamar que as pessoas não falam ou não tentam falar a língua nativa, ou vivem em guetos e não se integram, você imediatamente é silenciado e xingado por essas mesmas pessoas que promovem segunda língua na educação, no sistema de saúde, fazem campanhas eleitorais em outra língua que não seja local. Desculpe, meu amigo, mas não é possível ter tudo. Ou o multiculturalismo é um mar de rosas, a diversidade é a nossa maior força e a única coisa que impede a galera do seja bem-vindo de ser feliz é a reclamação da ralé como eu que reclama da imigração, ou então teremos que admitir que existem partes do continente europeu hoje onde para alcançar as pessoas é preciso se travestir de hábitos e idioma que não são os locais. A meu ver, essas pessoas que defendem a política de imigração em massa só fazem isso porque não sofrem as consequências. Elas com certeza vivem numa bolha, conhecem o mundo pelo vidro de vans de luxo com guia turístico e hotéis 5 estrelas em países subdesenvolvidos. No one is illegal on stolen land. E são exatamente como Javier Milei certa vez disse, com aquele jeito característico dele, podemos todos nos prostituir com o traseiro de alguém. Porque, com el culo ajeno somos todos putos, claro. Eles fingem não olhar para as consequências desastrosas dessa política, não só na questão de integridade física dos cidadãos, o que já é suficientemente preocupante, mas também para a questão moral. Eles devem estar ganhando muito com isso. Numa sociedade como a nossa, e falo de todo o Ocidente, assistimos à corrosão sistemática dos próprios alicerces. Tudo está relativizado, tradições são descartadas, como se fosse entulho moral. A história foi reescrita não para compreender, mas para condenar. Demonizam os fundamentos religiosos, filosóficos e éticos que sustentaram a construção dessas sociedades livres que ainda livres vivemos hoje. Um legado que, se preservado e transmitido aos nossos filhos, oferece lições duras de conquistas e fracassos, recorda o preço do progresso, ensina que a liberdade nunca foi gratuita. Em seu lugar, surge uma geração de pessoas desorientadas, hipersensíveis, descrentes de qualquer valor que transcenda a matéria ou que não seja imediato, e é incapaz de definir com clareza o que defende. And this is just a thought exercise, but it's very revealing. You are king, and you find out that there are 30 million uninvited people in your country. What do you do with them? Oh, in this case, I try to find the most humane way of sending them back to our country. But first of all, I want to say... That's what we're doing! Wait, let me just say something. That's what we're doing! Pense na vergonha alheia. Jovens proclamando igualdade de gênero, liberdade religiosa, liberdade de expressão e autonomia individual e marchando lado a lado com grupos terroristas que negam frontalmente esses mesmos princípios. E os que não marcham, para não parecerem intolerantes ou racistas, se calam diante de ideologias radicais. Olha como estamos vulneráveis. Nossos governantes e aqueles que endossam ignoram a natureza humana, as lições de mais de 5.000 anos de história registrada. Acreditam numa nova Babilônia, porém ignoram os sinais de sua decadência, né? Fragmentação interna, perda de legitimidade política, tensão a nível de guerra civil, se já não estivermos vivendo isso em alguns lugares, querer controlar as fronteiras e poder escolher quem pode ou não entrar não é xenofobia, não é ódio, é um ato fundamental de soberania. A maioria dos imigrantes como eu, que entraram legalmente, que se ajustam ao máximo para navegar e contribuir com essa sociedade, concorda comigo. Voltarei a falar sobre este tema eventualmente, pois é algo que me atravessa diariamente vivendo aqui. E acredito que mesmo o Brasil não esteja totalmente imune do desenrolar desses movimentos no futuro. Como sempre, obrigada por me ouvir até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.